Boa tarde, meninos, novamente aí. Então, na aula de hoje, o que a gente vai falar? Vai ser sobre amostragem, coleta e preservação de amostras de água. Por quê? Agora eu vou lá para a aula nossa. Quando a gente pensa em fazer análise de uma amostra de água, determinar nela algumas variáveis das características físicas, químicas ou biológicas, nós temos que pensar direitinho como que nós vamos amostrar em campo o nosso efluente, o nosso rio, a nossa bacia hidrográfica, como que nós vamos coletar essa amostra lá no dia e como que nós vamos preservar essa amostra para que ela chegue até o momento da nossa análise ou determinação com todas as características preservadas, conservadas no máximo possível. Eu diria, eu sempre comparo a análise de qualidade de água com o exame de sangue. Vocês já ouviram falar isso? É como se aqui, na qualidade da água, nós tivéssemos um grande paciente, que seria o nosso rio, o nosso reator WASB, a nossa bacia hidrográfica, etc. e tal, e nós precisássemos ali, por meio dessas variáveis, identificar um possível impacto, ou até mesmo apenas caracterizar, tá? Caracterizar a bacia hidrográfica, o efluente ou qualquer coisa que for. Se nós não fizermos uma amostragem direitinho em campo, essas amostras que nós coletamos, elas não vão ser representativas lá daqueles pontos. E se nós não coletarmos de maneira correta, nós vamos estar trazendo nessas amostras sujeiras, coisas que nós não gostaríamos que tivesse, né? Então você amostrou XY pontos, coletou direitinho, mas a sua amostra veio ali sacudindo no carro, ficou de um dia para outro, um final de semana dentro dos frascos, e aí você não teve a conservação desses parâmetros, tá? Então você fez tudo direitinho, mas não preservou a amostra, então pode jogar fora, né? Então os objetivos aí a gente falar sobre esse assunto. Essa aula é parte da aula de planos de amostragem que será na semana que vem. Então tem uns slides às vezes que ficam meio desfocados, porque na aula que vem a gente vai continuar falando desse assunto, tá? Então, antes da gente fazer uma análise, a gente tem que planejar. Voltando aqui à história da análise de sangue, poxa, você vai tirar sangue tal dia. Você tem que fazer jejum, dieta, evitar alguns esforços e tudo mais. Você tem que se planejar para aquele momento, né? Até você chegar lá e fazer a coleta dessa amostra de sangue, que no nosso caso é a amostra que vai servir para determinação de alguma coisa na água. Então, o número de amostras, quantas amostras você vai precisar, qual a frequência da amostragem, quantos pontos de coleta e quais os indicadores, né, quais os parâmetros. Quando eu falo indicador, essas variáveis elas vão indicar o quê? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? E qual é o objetivo do estudo? Então, a gente parte tudo do seu objetivo e, para tanto, essas amostras devem ser coletadas, condicionadas e transportadas até o laboratório seguindo algumas premissas que vai depender da variável que você vai analisar. Então a amostra, meninos, ela tem que ser ali identificada a quanto maior número de informações possíveis. Por que maior número? Quando eu fiz uma pesquisa na Fibria, hoje é a Suzano, cara, eles têm até o código de barra, tem todas as informações possíveis que lançaram ali no computador. Lindo e maravilhoso, né?
Então, você não pode botar o nome da amostra 01. Tá, o que é esse 01? Né? É amostra 1, repetição tal, ponto tal. Pode ter um código gigante, mas esse código ele vai inferir a um determinado ponto. O que você consegue fazer em campo? pH, temperatura, vazão, turbidez, etc. e tal. Planejar tudo isso aí, né? Qual a finalidade desse seu exame em campo? É para potabilidade? Opa, você vai precisar ter um rigor maior no seu estudo. Ah, não, é só para dessedentação de animais. Então, mais tranquilo. Não precisa seguir tanto rigor na amostragem e na determinação. A minha amostra, eu estou pegando um efluente que tem 100 mil miligramas por litro de DQO, né? Então, se eu errar ali na minha amostra 10 mil para mais, 10 mil para menos, tranquilo, 10 mil miligramas por litro. Só que quando você vai fazer determinação de alguns parâmetros traços, né, que vocês devem ter visto isso lá em Química Analítica, então a gente tem que ter um carinho maior nesse trabalho, né? Então nós temos algumas informações importantes que a gente tem que sempre se apoiar sobre elas. Por quê? Porque você pode fazer um estudo muito simples, eu estava comentando essa semana com outra aluna, e do mesmo estudo tirar muito mais informações. É isso que a gente deseja, tá? Então, todo o planejamento inclui pontos de amostragem, tipo de amostradores, número de amostra, volume, tipo e tudo mais. Importantíssimo. Você vai em campo, você traz 100 ml de uma amostra que você vai fazer análise de alcalinidade. A alcalinidade precisa de um volume pelo menos de 100 ml para fazer, porque é tipo titulação. Acabou, você não vai ter repetição. Então, turbidez você gasta ali 10 ml para cada repetição, né? Agora, a alcalinidade é muito mais. Então, você tem que saber direitinho o que você precisa. Para uma semana antes, lá em escritório e tudo mais, você já ir pensando, poxa, eu vou em campo onde eu vou mostrar qual o volume, tudo que eu preciso, etc e tal, para não perder tempo, né? E num dia antes, a gente separa todo o material que a gente vai em campo, frasco, equipamento, troca a pilha, põe para carregar, aquela história toda, separa direitinho, e aí, para no outro dia ir em campo. Coisas que acontecem. Às vezes a gente tem um experimento em campo que ele está amarrado, atrelado a uma determinada intensidade de evento de chuva. Então, eu preciso que tenha uma precipitação com uma lâmina acima de X milímetros por hora de intensidade para que gere escoamento superficial para eu ir em campo. Acreditem, eu já fiz experimento assim, é uma loucura. Você tem que ficar minuto a minuto vigiando no pluviógrafo para no outro dia pegar o carro e sair para fazer a coleta. Coisa que não dá para ser feita em qualquer lugar, qualquer dia, né? A parte de amostragem também, calibrar os equipamentos, se for preciso, tem uns que são em campo e tal, levar caderneta, etiqueta, etc, enfim, né, tudo isso aí. E durante a coleta, a gente tem que fazer alguns procedimentos clássicos, né, que a gente depois vai ver mais para frente, né, quanto aos equipamentos. O que você vai precisar lá na coleta? Disco de SEC para ver a questão de profundidade, sensibilidade dessa visão, rede de Plancton, garrafa de Van Dor, pH-metro, entre outros mais. Tudo isso aí tem que ser relacionado num dia antes, né? Então, avaliar ali calibração, ajuste, enfim, tudo isso aí dos equipamentos, né? Providenciar veículo, é o que a gente passa hoje no RIFES, a gente tem que pedir veículo, ser autorizado, mandar toda a documentação então, para ir em campo e fazer uma coleta, né? Traçar um itinerário direitinho para perder menos tempo possível. E depois da coleta, chegar em laboratório já tendo todos os equipamentos direitinho lá para receber a nossa amostra para ser analisada, né? Então, para cada objetivo de amostragem, a gente tem um procedimento. Eu listo aqui,
Por exemplo, se você vai coletar numa torneira, tem que abrir, limpar a boca da torneira, abrir para que saia aquela água parada na tubulação. Por quê? Pode decantar alguns sulfatos, a parte de cálcio, também carbonatos ficam ali decantados. Esterilização, se for para fazer a parte microbiológica, né? Enfim, depois fechar o frasco, depois de coletado, e deixar uma parte de ar e água. É sempre que a gente tem que deixar ar e água? Depois eu vou mostrar para vocês quais os problemas, tá? Amostragem em rios. Aqui a gente se depara com algumas variantes. O que é isso? Vai depender da profundidade desse curso d'água e da largura dele. Por exemplo, para amostragem simples, um ponto central na transversal do rio é numa superfície ali de 15 a 30 de profundidade, né? E aqui, ó, quando a gente tem uma amostragem composta, vai depender da profundidade e da largura desse rio. Por exemplo, se a largura dele é menor do que 5 metros e a profundidade menor do que 2, nessa imagem aqui acima, nós teremos aqui, segundo a NBR 9897, a sugestão de um ponto só, aqui no meio do rio. À medida que a gente aumenta a largura com a mesma profundidade, nós devemos ter outros pontos. Mais profundidade com a mesma largura, mais pontos na coluna da massa d'água. Por que isso, professor? Porque nós precisamos ter uma representatividade maior desses pontos. Depois eu vou acessar essa NBR e vou mostrar para vocês lá o quanto de informação interessante que ela traz a esse respeito. Tá. Vou fazer a amostragem em rios. Beleza. Qual é o objetivo dessa amostragem? Olha só. Vamos avaliar o impacto dessa cidade ao longo do curso d'água. Ótimo. Esse é o objetivo. 3 pontos no mínimo. Uma montante, outro a jusante e outro ponto no meio da cidade, para ver qual o impacto dessa poluição pontual ao longo do curso d'água. Eu quero ver qual o impacto da cidade ao longo do ano. Chove mais, nós temos aí uma diluição no curso d'água, né, desses poluentes aqui. Então eu tenho que avaliar pelo menos época de chuva, época sem chuva. Eu quero ver aqui uma área que ela é altamente industrializada. Então eu tenho que ter um ponto antes e um ponto depois. Pergunto de novo aqui, quais serão as variáveis que vocês vão avaliar no caso de uma cidade, no caso de uma área industrial? São as mesmas? Não. Para cada tipo de possível doença que você queira saber, você tem que fazer uma análise de sangue diferente, né? Aqui não é diferente. Então, você vai ter que... Quais as principais variáveis que têm como significado ambiental a poluição que é causada pela cidade? Por exemplo, a parte de nitrogênio, fósforo, turbidez, talvez temperatura, etc. E tal, pH. Então, você vai analisar isso. Área de indústria. Quais os tipos de poluentes que essa indústria lança? Então, poluentes ou contaminantes, você vai ter que procurar eles, ver se o seu laboratório faz, você vai tentar relacionar. Muitos chegam no laboratório e falam assim, eu quero fazer a análise de tudo. É inviável. Você tem que saber o que você precisa para aquele determinado estudo seu, né? Irrigação. Há apenas um consumo de água, você vai avaliar a vazão. Não, então na irrigação ali pode ter lixiviação de alguns nutrientes, vai avaliar isso também.
Bacia hidrográfica vai depender do uso e ocupação do solo. Então, se você vai avaliar se há algum impacto pela alteração do uso do solo, você vai pegar nesse impacto, o que esse impacto gera? Movimentação de sólidos, você vai fazer sólidos, cor, turbidez, etc. e tal. É uma bacia hidrográfica florestada, né, cheia de floresta ou reflorestada. Você vai ter que avaliar em épocas do ano, porque muitas vezes sua floresta dá um tiro no pé, tá? Chega uma época seca, o volume de água diminui bastante no curso d'água e pelo fato de ter muito incremento ali de folhas, material orgânico, você faz análise, a cor da altíssima, turbidez da baixa, DQ às vezes alta, mas não é um impacto que está sendo gerado ali, é a própria ocorrência da floresta ali. Beleza, planejou tudo isso, né? Você vai fazer a coleta lá no seu curso d'água. A partir daqui, você tem que pensar em como serão preservadas essas suas amostras, para tanto que tem a NBR 9898. Todo estudo que você fizer, que você falou que coletou a amostra em tal lugar assim, assim, tal, coloque lá uma tabela. Eu já tenho essa tabela linda e maravilhosa com todos os parâmetros que a gente faz no laboratório, com todas as técnicas de preservação. Professor, eu vou fazer tudo isso que pede a NBR? Acho difícil, tá? Mas você vai colocar lá tudo que a NBR pede, na medida do possível. O que coletar em cada um dos ambientes lóticos, por exemplo, rios, riachos, nascentes. Aqui eu listei algumas das variáveis, tá, diferentes que vocês poderão estar coletando para serem determinadas. Isso é para você determinar em laboratório. A técnica de preservação de cada uma delas será diferente. Depois a gente vai ver, tá? Então, vocês têm que saber muito as características do ambiente no qual vocês farão essa coleta, tá? Algumas outras variáveis ali. Vocês lembram que eu falei sobre a diferença de variáveis com parâmetros? Então, quando a gente fala em variável, é tudo aquilo que se altera no tempo e precisa ser mensurado, precisa ser determinado. Parâmetro é quando você tem um limite. A água lá no rio, a característica do efluente é uma variável, tá? Uma variável que pode ser uma característica física, química ou biológica. Aí, você faz essa determinação, se você precisar comparar com alguma coisa, CONAMA 357, Portaria de Consolidação número 588, agora já mudou, né? Você terá ali um parâmetro, que é algo que você vai comparar, né? Então, tanques de piscicultura, essas serão as variáveis possíveis a serem analisadas. Beleza, pessoal, agora nós temos aí um resumo das exigências requeridas para você preservar essa sua amostra. Você vai coletar lá no rio, por exemplo, alcalinidade. Por quê? Para você tratar uma água, precisa ter uma alcalinidade XYZ, que será consumida pelos seus coagulantes, né? Y precisa ter alcalinidade. Você vai determinar aqui a alcalinidade. Quais o tipo de frasco? O frasco que você vai usar pode ser plástico, tipo polietileno, ou poderá ser de vidro, tá? Por que, professor? Tem alguns que não podem ser de plástico, porque o plástico ele gera influência, como por exemplo, COT, carbono orgânico total. Então, por exemplo, cloro residual, ele tem que ser em frasco âmbar, porque ele é sensível à luz. Tamanho mínimo da amostra, 200 ml para fazer a alcalinidade, porque você gasta 100 para cada titulação, tá? Técnica de preservação tem que ser refrigerada. Refrigerada quer dizer que é até 4 graus. Congelada é abaixo de 4 graus, tá?
Recomendado 24 horas. Levou para o laboratório, você vai em 24 horas analisar. DBO 1000 ml, porque você vai ter que fazer N diluições e tal, tá? 6 horas. A DBO, dependendo do efluente, tem que ser imediatamente levado para o laboratório e colocado nos frascos de Winkler, que a gente vai ver depois parâmetro por parâmetro, tá? Mais para frente. Enfim, aí vocês devem se perguntar assim, professor, o que eu faço se eu for avaliar DQO, que tem que adicionar ácido sulfúrico e deixar a amostra com pH menor do que 2. E se eu for avaliar a alcalinidade que será consumida por esse ácido, o que eu faço? Olha, você tem na mesma amostra várias variáveis que você quer analisar, né? Você não poderá jogar ácido, lógico que não, né? Isso aqui vai interferir no de cima. O que eu sempre recomendo? Correr para o laboratório e avaliar tudo que você puder o mais rapidamente. Chegou em laboratório, tira logo a amostra para DBO, faz logo DQO, cor, turbidez, essas coisas assim. Agora, qual é a rigorosidade, a precisão que você precisa ter nesse seu teste? Não, eu preciso ali que a minha DQO seja 0,2 de diferença, seja 10 mg por litro de diferença entre as amostras. Beleza, depende muito do seu efluente da água que você vai analisar. Você pega água de rio, fazer uma DQO, às vezes não dá certo, tá? Então, você vai analisar 1000 dados de DQO. O seu parâmetro é só DQO no seu estudo, porque a DQO dele já é muito baixo, tipo de rio. Você vai ter que cumprir à risca tudo o que pede aqui nesse parâmetro de preservação. Não, eu vou avaliar vários parâmetros, então você não vai conseguir separar cada um desses aqui para você correr para o laboratório. O que você vai fazer então? Corre para o laboratório e de lá você já logo separa o que você vai fazer. Então, pessoal, para cada um desses, nós temos ali um período, né, que tem que ser preservado e tudo mais, enfim. Vai depender muito do seu estudo. Se nitrato tem o mesmo procedimento aqui de preservação que DQO, você vai juntar tudo numa amostra só, tá? Chegando em laboratório, por exemplo, você vai dar preferência aqui, DBO, DQO, nitrato ou sólidos. Sólidos não se degradam, né? Exceto os orgânicos ali, os voláteis. Então você vai dar preferência aos os consumíveis, que assim a gente chama, né? Então, para aí nós temos vários outros parâmetros para cada uma das variáveis. Beleza. Agora o seguinte, você sabe o que você vai monitorar, né? Como você vai preservar essas amostras. Agora eu pergunto, você vai avaliar um determinado tipo de efluente. Quais as variáveis que você vai determinar neles? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui algo que é mais próximo da nossa região. Laticínio, tá? Nós temos laticínio Ibatiba, né? Laticínio Iuna, que é o Iunim. O que você vai analisar em laticínio? Você escreveu um artigo, você falou assim, olha, eu analisei isso. Com base em quê? Então, as variáveis do monitoramento desse efluente foram com base na NBR 9897 de 1987. Para tanto, foram avaliadas cloreto, porque sai muito sal, né? Coliformes fecais, coliformes totais, laticínio cor, né? DBO, DQO e fósforo total, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Nós temos aqui a série amoniacal, óleos e graxas para as gorduras também, e pH, né? Então, você tem aí um parâmetro por base das NBRs para poder fazer essa avaliação.
Sólidos também, a temperatura, porque é aquecido, turbidez, enfim. Né? Você não vai avaliar ali outros parâmetros que não têm relação. Então, a gente observa que tudo nós temos um porquê. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa as NBRs, como eu tinha citado lá, tá? Deixa eu escolher aqui a nossa janela que eu vou apresentar aí para vocês. Uma guia 9897. Apareceu? Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Apareceu, professor. Não, só uma dúvida. O senhor está gravando a aula? Eu estou gravando, Laisa. Ah, e depois você vai postar lá no AVA? Sim, Ah, sim. Ok, então. mas eu preciso da participação de vocês, tá? É porque eu prefiro que esse momento seja mais de interação, a gente tirar dúvida, etc e tal. Show. Beleza? Então, olha só. Nós temos aqui na NBR 9897 o planejamento de amostragem. Eu sugiro que vocês leiam para não ficar muito assim cansativo, né? Para a gente aqui agora. Por quê? Para cada ambiente que a gente deseja fazer essa amostragem, nós temos uma determinada aqui sugestão da NBR. Essa é a tabela, esse quadro aqui com os parâmetros mínimos que eu apresentei lá. Muito, muito, muito interessante. A questão também de vazão, como que a gente vai fazer. Aquela questão de profundidade, números de pontos. Se nós temos aqui um lago, né? Onde que a gente vai colocar esses pontos? Ah, pessoal, tem um lago que eu vou avaliar, mas não consigo fazer assim não. Tá, mas você tem um respaldo, você tem onde citar lá no seu artigo. Eu falo em artigo, na sua pesquisa, no seu relatório, no seu trabalho de consultoria, no que for. Tais pontos foram tais pontos, tais parâmetros levantados foram com base na NBR, Os parâmetros de preservação foi na NBR 9898. Mesmo que você não tenha feito exatamente igual, mas isso dá um respaldo muito grande para você, tá? Vocês vão precisar, depois em trabalhos profissionais, justificar o porquê que você está fazendo, porque esse é o diferencial de um formado, né? Se não fosse assim, qualquer um poderia estar prestando o serviço. Então, onde que você põe, aqui são sugestões, tá? Eu mínimo diria assim, em cada um dos pontos. Nós fazemos esses tipos de trabalho aqui quando a gente está em sala de aula e tal. Vamos planejar uma coleta em campo, né? Isso aqui eu mostrei para vocês lá, também a localização dos pontos. Onde que vocês podem estar fazendo essas coletas aqui. Tudo dependerá também do objetivo do trabalho de vocês. Deixa eu abrir agora a 9898. Então, tendo esses pontos definidos, o que vocês vão fazer agora? Beleza, nós sabemos quantas amostragens, quantos pontos. Então agora a gente precisa saber como que nós vamos preservar essa amostra. Aí a gente já pula para 9898, tá? Que dá aqui, ó, preservação, prazos, etc e tal. Então, você consegue justificar o trabalho que você foi feito, por exemplo, aqui, ó, quanto a cada um dos parâmetros, tá? Ah, então você faz tudo isso aqui no laboratório? Sempre na medida do possível, sim, que a gente consegue, tá? Então nós temos aqui, ó, vários. Isso depende, meninos, das características de cada material. Pesticidas, nós costumamos congelar todas as amostras, tá? Para quê? Para que elas tenham a mesma condição na hora de ser avaliadas, tá? Então essas NBRs aqui, elas são fundamentais para a parte de análise de qualidade de água. Digamos assim, são
protocolos que nós temos que fazer. Ah, uma coisa que eu estava falando para vocês. Foquem nessa imagem aí, ó. Quando a gente vai coletar água no rio, já aconteceu muito disso, de alguns colegas, né, falar bem assim, professor, mas a NPR disse que nós temos que colocar o frasco a mais de uns 30 centímetros de profundidade da lâmina d'água e tal, e você falou que é para pegar a água lá na superfície da água. Por quê? Imagina que você vai fazer uma coleta para depois você fazer análise de oxigênio dissolvido lá no laboratório, tá? Você vai fixar o oxigênio dissolvido ali. Mais para frente a gente vai ver as técnicas. E aí, ou então você vai fazer coleta para depois fazer análise de DBO. O frasco, quando você introduz ele assim, ele borbulha, faz burururu. Naquilo que borbulha vai enriquecer muito de oxigênio ali dentro, né? Então, porque entra o ar, passa pela massa d'água e cai ali. Então, dependendo do que você for coletar, não é interessante deixar a água borbulhar também, tá bom? Então, são essas algumas características que a gente tem que observar. Aqui são para sedimentos, esses tipos de coisas assim. Ao longo de um rio, como que poderíamos fazer? Então é isso aí. Eu achei graça que eu lembrei de uma história aqui. Um dia eu estava coletando o centro de Batiba naquela ponte. Aí passou um senhorzinho assim, o que aconteceu aí? Um cara já estava meio bêbado. Eu falei, estou coletando ali, tentando resgatar um cara que caiu da ponte. Ele achou graça, né? Então esse aí é o conteúdo que nós